Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre burocracia e autonomia. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, senhor Alexandre Ferreira. Hoje nós resolvemos ter mais uma conversa daquelas que às vezes o povo chama de cabeçuda. Todo mundo fala que às vezes a gente tem temas inteligentes, até parece que a gente é inteligente assim, não é? Quem inventa esses temas aí, hein, Pedro? Essa lista, olha, não sou eu te garanto. Então você tire suas conclusões partindo do princípio de que não sou eu que escolhe esses temas. Onde que eu tava com a cabeça? Quando o tema é mais galhofa, aí pode ser que seja um outro padre, que também não sou eu, hein? Não, também não sou eu. O meu papel aqui é apresentar o programa. Tá, tudo bem. Eu vou segurar essa bronca aí. Mas antes de tudo, antes de a gente ir diretamente pro tema, Alexandre, eu pensei num jogo, porque eu não sei você, mas eu me empolgo muito com Copa do Mundo. Você se empolga com a Copa do Mundo, não? Eu não. Já me empolguei, hoje em dia, não. Não, eu me empolgo. Esses negócios de Copa, isso me deixa assim feliz, empolgado e tudo. E hoje eu resolvi fazer um jogo futebolístico, em ritmo de Copa do Mundo. O jogo é O Milagre e o Santo. Ué. Mas futebolístico, o que vai facilitar, então, a sua, vamos assim dizer, a sua compreensão e até você consegue, talvez, acertar melhor quem é o santo que fez o milagre e falou essa frase. Tá. Pode ser, não? Então é o craque e o gol. O craque e o gol. Boa, vai. Isso, vamos lá então. Ferreira, eu fiz um jogo novo pra você e o nome eu pensei com carinho, em ritmo de Copa do Mundo, o craque e o gol. A gente tá gravando esse programa e a seleção brasileira já está concentrada. Agora eu voltei a assistir televisão, Alexandre. Os noticiários de esporte pra saber se tá todo mundo bem, Neymarzinho, se tá todo mundo inteiro. Meu Deus. Se o Tite tá bem e tudo mais, porque tem que dar certo, rapaz. Eu acho Copa do Mundo bom demais da conta. Mas vamos então lá pro... Como é o nome do jogo que eu inventei, Alexandre? O craque e o gol. O craque e o gol. Ou seja, o milagre e o santo em versão futebolística. A primeira frase. Olha, eu lhe aconselho de que você faça o comentário sobre a ética dessa frase. Afinal de contas, ela tem aí um problema, uma questão ética que eu acho que é importante. Vamos lá? Vamos. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Quem disse isso, Alexandre? Maquiavel. Na ponta esquerda. Isso já é um chute oficial, não? Não, esse é o chute inicial. Ó, eu vou repetir. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Primeiro chute foi Maquiavel. Maquiavel comentando futebol, agora que eu me dei conta. Não, mas não foi. Foi outra pessoa. Olha, o cara tava inspirado em Maquiavel, mesmo que ele não tenha sido ele, e aliás, não pode ter sido, mas enfim. E aí já está todo o meu comentário político e ético sobre a frase. Sobre a frase. Atrelando ao Maquiavel. Mas por ter citado literatura, então eu penso que Putz, você vai acertar. pode ter sido alguém aí do mundo literário. Agora, com essa... Olha o tempo passando, Alexandre. Falam na rádio que se a gente deixa muito tempo em silêncio, a pessoa muda de canal. Então tem que continuar falando, vai. Então eu vou ficar fazendo barulhinho assim. Blam, blam, blam. Senão você na rádio acha que a rádio tá em silêncio e a gente toma bronca. Olha, ficou muito tempo em silêncio, não pode.
Então. Ó, vou repetir. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. Cara, que difícil. Paulo Você Coelho. quer facilidade. Quem? Paulo Coelho. Paulo Coelho? É. Não, cara. Olha, você acertou na... Vai, valendo agora... Valia 10 milhões de paçocas, agora vale 2. Você acertou a nacionalidade. A nacionalidade você já acertou. É brasileiro. O prêmio de consolação. Agora no último, uma paçoca. Aquela que fica no fundo da lata, que já vem meio desbeiçada, faltando um terço dela também. Que deprê. Se eu acertei a nacionalidade do plano da literatura, pode ser... Eu vou te ajudar, porque eu sou uma pessoa benevolente. A gente terminou agora há pouco tempo Pascal, eu ainda tô muito feliz. Vai? Então vai. Me ajuda. Não, você falou Nelson Gonçalves. Quem? Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves? Nelson Gonçalves, Alexandre. Eu errei feio porque o Nelson Gonçalves nem é escritor, né? Então, é isso que eu ia zoar, pô. Como que era o outro? Não é o... Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves, Alexandre. Errou de Nelson. É Nelson, mas é Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves não escrevia, Alexandre. Na trave! Olha, você ganhou o pote da paçoca pra você colocar feijão em casa, né? Já é aí um prêmio de consolação pra você. Um pote de paçoca pra colocar feijão e requentar na semana. Ô, Pedro, vamos... batismo de intenção vale? Chute de intenção também, pô. Eu errei o nome, mas eu queria falar esse outro aí. Cara, Nelson Rodrigues e Nelson Gonçalves são duas coisas totalmente diferentes, exceto pelo nome Nelson, bicho. Mas você já ouviu o Nelson Rodrigues cantando? Não, cara. Você já ouviu o Nelson Gonçalves escrevendo algum tipo de novela, não? Tá. Ai, cara, olha, eu vou fazer aqui uma parte, Nelson Gonçalves que cantava pra caramba, viu? Eu vou assumir a minha falha. Não, mas olha, foi boa a intenção. Eu entendi que você quis dizer Nelson Rodrigues, mas nesse caso aqui não vale. Perdeu. Vamos pra segunda frase então, pode ir, não? Você não vai comentar nada dessa frase? Olha, você quer... Essa é uma das coisas que me deixa bravo com futebol. Essa ideia de que falta de caráter, esses tipos de malandragem podem vencer uma partida. Não acho, não. Essas coisas me deixam um pouco irritado, sabe? O tripudiar sobre o time do outro também não gosto. Uma vez eu ouvi uma frase que pra mim é verdade. O brasileiro não gosta de esporte, ele gosta que o time dele ganhe. São duas coisas totalmente diferentes. E ali pra ganhar pode ser gol de mão, pode ser o que for. E infelizmente é assim mesmo, e até a falta de caráter também para decidir partida. Não, futebol não se joga com falta de caráter. Literatura, bom... Aí, sendo o Nelson Rodrigues, não sei, mas política com falta de caráter não me agrada, não me agrada. Mas vindo de quem vem, não é estranho, né, Alexandre? Não, eu só diria que na literatura talvez cabe um pouco no sentido de quebrar as regras, né, de subverter ali. A literatura, ela permite que você provoque, né, então... Sim. Nesse sentido, eu até concordo com a frase. E só. No resto, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Essas coisas me deixam desgostoso no futebol. Mas vamos lá para a segunda, porque o tempo passa. A segunda, vamos lá. Essa é bonita, hein? Vamos embora. Fazer 1000 gols como Pelé não é difícil. Difícil é fazer um gol como Pelé. Quem disse essa, Alexandre?
Essa, bonito, hein? essa foi top, hein? É, poética até. Fazer 1000 gols como Pelé não é difícil. Difícil é fazer um gol como Pelé. É. Bom, deve ter sido alguém que gosta muito de futebol e do Pelé. É, Deve ser aí alguém. provavelmente contemporâneo dele. Provavelmente contemporâneo dele, provavelmente algum figurão aí, alguma personalidade histórica. Eu vou chutar Getúlio Vargas. Getúlio. Ô Alexandre, que ano que morreu o Getúlio Vargas? Acho que ele nem é contemporâneo do Pelé. Quem matou o Getúlio Vargas? Peraí, eu vou ter que entrar aqui, o Wikipedia. A gente manja pra caramba. Ô Ferreira, o Brasil foi campeão em 58 com o Pelé, menino, e o Getúlio Vargas morreu em 54. Cara, você errou feio, velho. Eu queria falar Juscelino Kubitschek. Entendi. Entendi. Você pagou em dinheiro ao Juscelino Kubitschek. Nossa, cara, essa foi péssima. Foi mesmo. Não, mas também não foi... vamos lá. Valia 10 milhões e paçocas, agora já vale 2. Não foi um político. Essa sua matemática aí tá ótima. Não foi um político. Não foi um político. Não foi um político. Se não foi um político e provavelmente um entusiasta de Pelé do seu tempo, eu posso pedir uma dica? Ou eu posso pode. chutar? Você quer chutar, você tem mais uma chance. Eita. Foi um esportista, não? Não foi um esportista. Ah, Eu vou te dar uma chance. tá. Então, se não foi um político, não foi um esportista, eu vou chutar no outro rei. Roberto Carlos. Roberto Carlos, o cantor? O cantor. Jesus! Não! Eu encanei com os cantores hoje, né? Não foi. Eu vou te dar uma última dica. Poesia concreta. Não tá ajudando. Não? Caramba, poesia concreta no tempo contemporâneo ao Pelé. Ao Pelé. Eu vou dar mais uma dica. É mineiro. Caramba. Já não tá valendo mais nada em paçoca. Eu só quero tentar extrair alguma coisa da tua cabeça. Vê se sai alguma coisa, né? Não sai, rapaz. Não. Eu vou... Mineiro. Acho que é mineiro, deixa eu Da ver. poesia concreta. Eu ia falar... Não, nasceu em Minas, falei certo. Eu ia falar... Tá parecendo, sabe o que? Aquele programa do Silvio Santos, que você fala a palavra e a pessoa tenta acertar. Tá mais pra aquele programa. Você fala a palavra e a pessoa faz livres associações. Exato. Ó, o último. Tem uma estátua. Cara, se você não matar agora... Tem uma estátua. Isso é dica, Pedro Luiz. É lógico, A estátua dele é mó famosa. Borba Gato. Carlos Drummond de Andrade, chega, cara, vamos pro tema, vai. eu ia chutar Carlos Drummond de Andrade, cara. Vamos pro tema, Alexandre, vamos pro tema. Burocracia. Substantivo feminino. 1. Sistema de execução da atividade pública, especialmente da administração, por funcionários com cargos bem definidos e que se pautam por um regulamento fixo. Determinada rotina e hierarquia com linhas de autoridade e responsabilidade bem demarcadas. 2. Esse corpo de funcionários, a classe dos burocratas. Autonomia. Substantivo feminino. 1.
capacidade de governar-se pelos próprios meios. 2. Segundo Kant, capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, com uma influência subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível. Duas belas definições, Alexandre, de burocracia e autonomia. E ainda a definição de autonomia no dicionário informal que a gente se utilizou usa Immanuel Kant, hein? Você deve ter gostado dessa definição, né? Eu não gosto muito de Kant, não, mas tá valendo. Não? Prefiro Hegel. Mas, Alexandre, burocracia e autonomia é um dos temas das nossas pautas aí que vem guardado já há bastante tempo. Eu, particularmente, tive teoria geral de administração na faculdade e eu lembro do meu professor de teoria geral de administração dizendo: no papel, a burocracia é boa, é boa, porque dava ali um senso de organização, falava ali de Max Weber e tudo mais, mas ele dizia, dá um sentido de organização à empresa e ao criar-se uma cadeia de comandos, uma cadeia de serviços, uma ordem bem delimitada, fazia com que as empresas evitassem ao máximo os tipos de erro ou perda perda de processos, uma coisa bem encadeada com outra, dificilmente daria errado. Mas hoje burocracia virou um pouco sinônimo de coisa ruim, não é? Você também percebe a burocracia assim, não? Sinônimo de coisa que você faz porque alguém mandou e que não vai dar em nada. Exato, exato. Às vezes a gente fala, né? É a burocracia do governo, a burocracia disso e daquilo. Mas, no fim das contas, bom, como tudo, não é, Alexandre? A proposta original até que é boa, né? Mas a gente vai falar de outras burocracias. E a autonomia? O que você traz de primeira lembrança sobre a autonomia? Autonomia seria, de certa forma, o contrário da burocracia, porque a gente sempre evoca o princípio de autonomia quando faz as coisas de uma maneira sem que dependa de alguém, sem que alguém diga a você o que fazer. E me vem muito forte quando nós falamos de autonomia, o conceito, por exemplo, ou melhor, me vem à mente, quando fala em autonomia, primeiramente, ali os primeiros anos de vida, Pedro, quando você já começa a engatinhar e caminhar com as próprias pernas, consegue comer sozinho, quando o ser humano ele deixa de ser dependente, ele começa a exercer sobre si uma certa autonomia, né? E isso vai crescendo ao longo da vida. Eu entendo, até porque o processo de desenvolvimento é um processo de criar autonomia, o aprender a andar, o não precisar usar fraldas, o aprender a se comunicar, não é? Dizer, olha, dói, e o que é dor, o que é fome, isso tudo, é lógico, é um processo de autonomia da criança, do ser humano se tornar autônomo. Mas, do ponto de vista daquilo que é burocracia, que é processos que levam a algum lugar, eu tenho para mim também que faz parte do desenvolvimento esse ser burocrático. Entendo o que eu estou dizendo. Você vai ganhando autonomia à medida que a burocracia vai se tornando algo quase que, vamos assim dizer, orgânico na pessoa. Entendo o que eu estou te dizendo. Muito bom. Esses dias, eu vi ali uma mãe ensinando uma criança a andar, né? E aí ensina, filho, põe um pé aqui, põe outro ali.
como a gente aprende a andar de carro, né? Pisa na embreagem, passa a marcha. São ideias concatenadas, encadeadas. Você vai fazendo um processo burocrático de tal modo que, de repente, aquilo se torna quase que instintivo. Você faz por fazer. Eu acho que isso deveria estar mais na conclusão, mas eu acho que não se vive autonomia sem alguma burocracia. Você não consegue conquistar 100% de autonomia sem antes viver uma burocracia. Você pensa assim também, não? Agora... A gente não estabeleceu aqui um defende um, outro defende outro, Sim. Não é repente, né? Mas você estava falando aqui, eu pensava nisso. Agora que você falou, eu lembrei que dizem, eu não sei, porque eu também não sou da área, talvez alguém aí da educação física pode contribuir também, que nos ouve, que os esportistas, eles precisam desenvolver uma certa memória muscular, né? Ou seja, Sim. Você faz um treino, ou seja, estabelece uma rotina, que de alguma forma é uma burocracia, e isso se torna algo tão familiar aos seus músculos que num determinado momento você passa a executar aquilo de uma forma mais natural. Mais natural, mas no sentido de que aqueles gestos que você fez, de alguma forma, ganhou uma autonomia, né? Assim, até liberou a sua mente para outra coisa, porque os seus músculos já sabem fazer aquilo sozinho. É interessante pensar por esse lado. Eu falo isso porque essa semana eu tava de bobeira assistindo o YouTube. Sim, eu assumo que de vez em quando eu fico de bobeira assistindo o YouTube. Sabe quando você entra ali naquilo que você buscou e um vídeo puxa outro, e aí eu tava vendo... Melhor que assistir TV. É o novo zapear, né? Sim. Eu acho. E eu tava vendo um vídeo assim, 365 dias de prática de guitarra. Uau. E o que o cara fez, Alexandre? Ele começou a tocar no dia 1 uma música do Metallica chamada One, né? Que é uma música mega complexa, com vários andamentos e tudo mais. E ele postou o progresso dele. No último dia, o cara tava tocando muito, muito. Legal. E eu fico pensando o quanto aquele cara ensaiou, repetiu, fez, para que ele chegasse naquele nível de autonomia. Então, assim, lógico que a visão que a gente tem de burocracia é uma visão muito ligada às nossas repartições públicas, ao modo de administrar, mas o princípio da burocracia, que é a cadeia, a sequência de comandos e essas coisas, de alguma maneira isso também faz parte da vida para a gente chegar na autonomia, no autonomos, né? Define aí, você que manja das etimologias. Dizem, se bem que etimologia, segundo alguns, também não quer dizer muita coisa, porque cada palavra ela se coloca os sentidos nas palavras quem as usa, mas na raiz... mas é legal, né? Vai, fala aí, é legal. Eu gosto de etimologia. Tem gente que não gosta, mas eu acho importante. Abraço, Jean Lawande. Nem sei se ouve, nem ouve. Mas auto significa si mesmo, e nomos significa lei, né? Então é o governo de si mesmo, a auto-legislar-se. Olha aí, tá vendo? O auto para nós... o auto para nós já tem todo um sentido aí, né? De si mesmo, de agir por si, né? Sim. Agir por si próprio, né? Eu acho que caminha por aí também. Mas olha, agir por si próprio seria mais automóvel. Autonomia é algo mais profundo, porque são se autogovernar. É a lei que te faz agir, entendeu? É o que está por trás da sua ação. Nós terminamos o último bloco falando até um pouco sobre a definição etimológica da palavra autonomia.
Faltou de burocracia. Vai, voltamos. De onde vem a definição da palavra burocracia? Já que hoje você está todo etimológico aí. Burocracia vem de onde? Da palavra burro, como costumam dizer? Não, não tem nada a ver. Não, vem da palavra francesa bureau, Biro, bureaux, bureaux. e cracia, que é a palavra grega, que vem ali de Kratos. Kratos, Kratos! Kratos, pra quem joga Abraço, God of War, hein? sabe muito bem do que estamos falando. Kratos significa Sim. poder, né? Democracia, poder para o povo. Burocracia, poder para o birô. Pro escritório. Para o escritório, para a mesinha da escrivaninha. Aê, tá vendo só? Bate aqui na mesa da escrivaninha aqui, ó. Então, quer dizer, o poder para o escritório. Aí, eu acho que eu vou aqui um pouco da teoria geral de administração, e se alguém estiver ouvindo, me corrija, porque faz muito tempo que eu tive essa aula. A burocracia, ou seja, o poder do escritório, era justamente enxergar o escritório como quase que vamos assim dizer, algo orgânico. Eu já falei essa palavra hoje, mas era quase como se fosse um corpo, entende? Uhum. Não é a chefia, não é o gargalo, é todo o escritório. O poder que cada pessoa do escritório, da repartição tem em produzir o melhor resultado. Cada um com a sua parcela. Ali como o Paulo fala, né? Cada membro de um corpo, é como se fosse um corpo humano, é algo que funciona, se bem azeitada, a máquina funciona bem. Infelizmente... E de certa forma também, Pedro, remete a uma ideia de que mesmo que você troque a pessoa, mas o cargo que é o importante, né? Então, sim, a engrenagem função, aquilo que... funciona tão bem que aquela função, colocando a pessoa que sabe executar aquela função... a máquina não para, né? O escritório não para. Exato, exato. No fim, de novo, eu não estou aqui para defender, até porque pouco me importa. A burocracia hoje tomou um termo tão negativo, mas no fim das contas é isso, não é? É o escritório, ou a repartição ali como um organismo vivo e que funciona bem, se bem organizado, se bem azeitado e tudo mais. Não essa definição ruim que a gente tem. Mas, Alexandre, a vida não é só feita de escritório, né? Não. Eu, graças a Deus, saí de há anos, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu fiz foi embarcar aí nessa jornada de achar que Deus me chama para ser padre. Eu ainda tenho, não dúvidas em relação à minha vocação, mas onde é que a igreja estava que me deixou ser padre, né? Mas burocracia não é só esse tipo de vida profissional. Há também correlações de vida de burocracia e autonomia na nossa vida de dia a dia. Por exemplo, família. Uma vida de família tem burocracia, autonomia? Opa, se tem. Se tem relação humana, a gente pode fazer a leitura aí na chave de burocracia e autonomia. Sim, sim, sim. Vai, tipo... O que seria algo burocrático ou que tem a linha da burocracia num seio familiar? A gente tem muito jovem adolescente que ouve a gente, por exemplo. Tenta pensar aí num exemplo que sirva para eles. Ótimo. Então, por exemplo, quando que pinga fogo, hein? Pinga fogo para você, hein? Quando os pais determinam pro filho, olha, você só pode sair se você me pedir autorização. E aí, a autorização vem com você vai com tal pessoa e tem essa hora para voltar e não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Ou seja, toda uma cadeia ali de ordens que o jovem tem que seguir para poder sair, poder exercer aí a sua liberdade, vamos dizer assim. Sua autonomia, né? Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca? Olha, você só pode sair tal hora e saindo tal hora você só pode ir por tal lugar. Eu lembro bem disso. Nada de pegar a rua de trás. Você vai pegar essa aqui, né?
e você tem tal hora para voltar, e se você for pegar ônibus, você não pode pegar outro senão esse. Ou seja, uma cadeia mesmo de coisas, não é? Mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, Alexandre, meu pai tinha uma série de recomendações para mim, né? A primeira era, olha, não anda com muito dinheiro no bolso e, pelo amor de Deus, não coma o churrasco grego, né? Ou Não seja, sabe o que tava perdendo. eu não comi até hoje. Mas são, de alguma maneira, algumas recomendações e que eu ando no centro de São Paulo hoje em dia, até hoje. Churrasco grego, para quem não conhece, é aquele monte de carne amontoada que fica girando e o cara cobra... Agora R$1 não é, né? Deve ser R$2, né, Alexandre? Um pouco mais. E aí vende um suco que não é o sabor, é a cor, né? Tem vermelho, tem amarelo. Isso. Mas eu lembro do meu pai... Hã? Isso mesmo. Eu lembro do meu pai dar essa série de recomendações. Olha, você vai entrar no centro, é assim, 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 assim. De fato. Mas aí com o tempo, você... De novo, eu volto àquela questão. À medida em que você mostra, ou que você pega a confiança, ou a confiança, ou gera aí a tal memória muscular... Eu ando pelo centro de São Paulo tranquilamente, isso aconteceu muito rapidamente para mim. Mas nesse sentido, pedir para sair de casa, horário para sair, com quem vai sair, isso é algo que precisa ser vivido de tal modo que de repente você conquiste nessa relação pai-filho, nessa relação de vida, a sua autonomia, não é, Alexandre? Sim, e na verdade no seio familiar você alcança autonomia ou algumas autonomias durante toda a vida, né? Então, desde quando sua mãe deixa você tomar o suco sozinho, O café. o café, O café tá liberado, né, em tal idade, né? tomar banho sozinho, puxa vida, Poxa, já sou pois é. já sou um mocinho, já tomo banho sozinho. Até o dia que seus pais te dão a chave de casa e falam, Pois agora... Ou a chave do carro. Ó, né? a chave do carro. Puxa, a chave do carro, hein? Pois é. Quando você chega nos 18 lá e tira a carteira de motorista. Geralmente, agora os pais ainda deixam você passar pelo período probatório. Pois é. Mas eu acho que caminha por aí, né, Alexandre? Porque é uma questão de você mostrar quem você é. Às vezes chega aqui a molecada e, lógico, de vez em quando, isso não é confissão que eu estou dizendo, hein? São conversas, mas chega e diz, olha, eu queria tanto fazer isso, mas aí tem tal situação. Eu sempre digo para os mais jovens, né? Até porque eu me lembro quando eu era mais moleque, né, Alexandre? Eu falava, olha, você está numa fase probatória, da vida até, não é? Sim. Você está numa fase probatória. Teus pais precisam perceber que tem confiança em você. Você precisa inspirar confiança. Precisa fazer a burocracia da vida adulta funcionar. Para que você chegue no tempo de autonomia e eles possam lhe dar essa autonomia com plena confiança. E às vezes eu devolvo a pergunta ali para os mais jovens, eu falo, se você fosse sua mãe, você agiria dessa maneira ou você agiria como a sua mãe? Se eu fosse minha mãe, eu agiria do jeito que ela está agindo, né? Falo, então, é período probatório, né? De alguma maneira, para conquistar a autonomia, precisa se viver algumas fases probatórias, algumas fases da burocracia da dinâmica de vida familiar, né, Alexandre? E no fundo, Pedro, a vida inteira vai ser isso. Você tem que enfrentar uma burocracia para ter uma autonomia. Por exemplo, Exato. tem um certo padre na arquidiocese que está começando um mestrado. Quem é esse aí? É um certo coordenador de pastoral de uma certa região Ipiranga. É um certo padre que tem um certo podcast com outro irmão dele chamado Uma Conversa. Isso. E aí tem que passar pelo projeto, aí tem que fazer os créditos, aí tem que escrever a dissertação, aí tem que defender a dissertação. Aí depois que passar por tudo isso, aí vão falar, não, agora você está graduado ou pós-graduado, né? E isso vai te dar poderes
ilimitados. Não é ilimitado, porque aí você tem que fazer de novo uma outra burocracia para conseguir mais poderes. No fim das contas, a gente tem que passar por estágios probatórios para conseguir aí algumas autonomias. E isso, Alexandre, eu concordo com você, de que a gente precisa passar, ao mesmo tempo que aqui não me entendam mal, eu não estou criticando quem estuda, não é isso, muito pelo contrário, eu gosto muito de estudar, o Alexandre também, mas eu tenho uma certa resistência, o Alexandre sabe disso, a essa necessidade de comprovação de conhecimento, não é? Não é um diploma que vai mostrar que eu sei. A gente vive uma outra época, um outro tempo. O mercado de trabalho hoje em dia, pelo menos, é que eu venho da área de criação, né, Alexandre? O Alexandre sabe disso. Pede-se muito mais capacidade de ferramentas e outras coisas do que efetivamente diploma. Mas como a gente vive nesse mundo em que também há essa burocracia do conhecimento, paciência, tem que se viver isso também, não é? Mas a gente pode também, Pedro, olhar aí a burocracia e a autonomia dentro da igreja, porque, afinal de contas, como homens da igreja, não é? Sim. Isso tem de monte, hein? Na igreja, a burocracia, você acha que tem? Não, imagina! Olha, se você souber... Assim, eu vou defender aqui algumas burocracias da igreja, né? Há algumas coisas que a igreja faz há séculos, né, Alexandre? Por exemplo, registros em livros. Vou dar um exemplo rápido aqui. Todo batizado é registrado, aí ele é registrado num livro, e há um livro cópia que fica guardado em um outro lugar. Aí quando essa pessoa vai casar, isso eu acho muito da hora. Quando a pessoa vai casar, ela precisa tirar uma certidão de que foi batizada, aí anota-se na margem do livro, essa pessoa veio aqui procurando uma certidão para casar. E aí quando casa, manda pro livro, não é? Pro mesmo livro lá na paróquia, olha, essa pessoa casou em tal dia e tal hora. Pode parecer uma burocracia, mas... E você pode pensar, é um controle da minha vida, mas é um jeito que a igreja tem, pelo menos há anos atrás, eram registros históricos, não é, Alexandre? Era uma burocracia que, de alguma maneira, do ponto de vista do que é chamado burocracia hoje, funcionava bem também para registrar a história, né? Até personagens da história do nosso país, os registros que se tem hoje é o do livro de batismo. Sim. De quando nasceu, de onde viveu... Não é coisa... não é brincadeira não, né? Não é. E o Alexandre, tem uma outra coisa, já que a gente está falando disso, tem aqui do lado onde eu moro o Arquivo Metropolitano, não é? Sim. Que é o grande arquivo da Igreja Católica aqui em São Paulo. Coisas aqui desde que a igreja... caminha aqui por São Paulo e tem documentações aí, partituras, coisas antiquíssimas. Do tempo do Império. E muita gente que vem buscar do Império. Muita gente que vem buscar, por exemplo, dupla cidadania, acaba vindo aqui para buscar questões de ancestrais e tudo mais, justamente porque aqui há uma grande disponibilidade por causa daquilo que hoje a gente chama de burocracia, excesso de registros e tudo mais. Mas desse ponto de vista histórico funciona. Mas não era isso, não é, que a gente ia falar. Não era por esse caminho. Não, a gente tava... Você falou que ia provocar, né? A gente ia falar justamente da burocracia negativa na igreja. E eu, sinceramente, eu acho que tem muita coisa que é desnecessária, Pedro, ou ao menos não é feito do jeito que deveria ser feito, né? Por exemplo... Cite nomes. Cite nomes. Quando as pessoas chegam na nossa igreja para pedir o sacramento do batismo ou o sacramento do matrimônio, a gente fala assim, você tem que fazer um curso. Cara, sem esse curso você não... Você quer ver uma coisa que me deixa pistola. Sem esse curso você não recebe o sacramento. Olha hoje que a gente sai da rádio que é católica. Vamos falar como dois padres, não é? Mas eu também, Alexandre, eu penso como você. Tanto que
essa palavra curso eu abomino. Ah, tem que fazer o cursinho pra pegar o diplominha, né? Então, aí eu, por exemplo, Pedro, cheguei na paróquia há pouco tempo e aqui a gente tem uma cláusula ainda que esse curso, por exemplo, de batismo só vale por 6 meses. Depois desses 6 meses você tem que fazer o curso de novo. Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Porque você esquece, a cada 6 meses você esquece tudo que aprendeu sobre batismo. Será que isso é para dar audiência, né? Para dizer, olha, vem muita gente. Eu não consigo entender de outra maneira, né? Eu penso que é uma tentativa de garantir que as pessoas saibam minimamente como estão celebrando aquele sacramento. Mas Sim. eu acho que aí entra a questão da autonomia. A nossa preocupação deveria ser que, de fato, as pessoas vivessem o seu cristianismo, que conhecessem, de fato, a sua religião e aí sim, né? Você não oferece um curso pelo diploma, pelo certificado. Você oferece o curso no sentido de que, você está interessado a aprender mais sobre a sua fé? Beleza, então vem aqui que a gente tem uma formação da hora para te dar. Mas é isso que acontece. Mas por exemplo, curso de noivo. Às vezes eu vejo, a gente faz umas coisas que, cara, se eu fosse o noivo, eu falaria, eu só vou fazer porque eu quero casar na igreja. E era a oportunidade que você teria pro cara que falou, eu quero casar na igreja, a mina que falou, eu quero casar na igreja, explicar pra ele direitinho do que se trata, até mesmo de alguma maneira dizer, olha, se não for assim, nem casa na igreja, não é? Sim. Mas uma conversa, uma formação, um diálogo, não um cursinho, porque a galera vem e fala, olha, eu já tenho na minha cabeça que eu tenho que ficar ali um final de semana, vamos lá, por exemplo, e nesse final de semana inteiro eu preciso saber tudo aquilo que a igreja vai me falar, e aí é lógico que a pessoa vai encarar aquilo de maneira negativa, né, Alexandre? Há jeitos e há jeitos, eu entendo, você pode falar, não, mas a igreja pede que se dê uma formação, uma catequese, mas não de baseada, né, Alexandre? Não é faculdade, meu. E às vezes... vezes... Não é curso assim. E às vezes a toque de caixa... Sim. Eu não tô falando mal, tem aí, geralmente nas comunidades paroquiais, isso é feito com muito carinho, é feito com muito zelo, as pessoas se preparam e tudo mais, mas às vezes, sem perceber, a gente mais espanta as pessoas do que traz pra perto, né, Alexandre? E assim, não tem jeito, né, Pedro? Uma coisa que deveria demorar um tempo muito maior e ser feito de uma maneira muito mais amistosa, né? Primeiro você deveria gerar uma proximidade com essas pessoas, para depois você ir para a questão do conteúdo. Você tem que apresentar coisas que são às vezes até difíceis, no sentido de que precisam de um período ali de reflexão interno mesmo, em poucas horas, né? Aí tem uma provocação que a gente sempre faz, sobretudo para o pessoal que faz essas preparações, que é assim, para preparar um padre, você demora 8 anos, e para preparar um casal, você demora 8 horas. E é bem isso, né? E não pode ser nem os 8 anos para você preparar um padre. Não pode ser uma burocracia e nem muito menos as 8 horas para preparar o noivo. E é triste porque, assim, eu posso falar por mim, Pedro, o meu período de formação, ele foi muito frutuoso, assim, eu trago na minha memória bons momentos e o quanto que eu cresci enquanto pessoa, mesmo que eu não fosse padre. Mas o período que eu tive de formação me enriqueceu como pessoa. E então eu não posso olhar e falar assim, puxa, mais 8 anos da minha vida eu vou jogar fora, né? E às vezes as pessoas vão com esse pensamento para uma preparação de 8 horas. 8 horas eu podia estar assistindo
maratonando uma série naquele streaming de vídeos. Pode falar, Netflix, né? A gente não vai ganhar nunca mesmo. Mas, Alexandre, eu penso como você, mas eu vejo também que, nessa questão de casamento, há aquela bendita curso de noivos, né? Há uma bendita indústria do casamento também, né, Alexandre? Na verdade, me incomoda que o cristianismo, às vezes, passa por uma industrialização, não é? De uma relação pessoal. É o meu Jesus pessoal, é o meu casamento. Você entende o que eu estou te dizendo? Sim, sim. E aí a gente começa a reparar, por exemplo, que roupa que as pessoas vão para a igreja. Quando a gente era criança tinha a questão de roupa de missa, mas se entra alguém com a roupa mais humilde, dependendo do lugar, se olha mais assim, não é? A gente vai começando a se preocupar tudo com aquilo que é acessório. E às vezes a viúva leva ali 2 moedas, mas leva o coração. Às vezes o casal faz o curso de noivo, se é muito católico, se é católico de verdade, com muito amor, mas quem está de fora olha pra gente, e eu penso que isso deve acontecer muitas vezes, olha pra gente e fala, cara, eu estou fazendo isso aqui de praxe, mas é porque eu quero fazer parte dessa indústria, ou disso, que é quase que alugar a igreja, alguém que fale algumas palavras, eu tenho uma bela filmagem, guarde isso. A gente vive a época do acessório também na fé. É triste dizer isso, mas e aí não há autonomia. A gente acaba alimentando essas burocracias, não é? Já que você quer casar, você tem que passar por esse balcão aqui, que é o balcão do curso. Sim. Seria tão legal se a gente conversasse, não é? Com quem deseja contrair o sacramento do matrimônio e isso produzisse uma reflexão mais profunda. O que você está querendo dizer é que, de certa forma, porque também essas pessoas que buscam o sacramento sem estarem interessados de fato pela fé católica, elas preferem a burocracia ou se submeter a uma burocracia do que de fato buscar autonomia, e eu concordo. Se a gente alimenta esse tipo de coisa, a gente alimenta esse tipo de pensamento. Alexandre, burocrata ou autonomista? Ou autobots. O autobots. Jesus, que a gente sempre fala. No que será que Jesus se encaixava? Eu tenho a minha teoria. É aquela que eu já venho aí, a gente vem desde o início da conversa. Jesus era um homem que propunha caminhos, não é? Lá para Filipe ele fala, Filipe, 3 anos comigo e ainda não me conheceis? Ou seja, tanto tempo de conversa, tanto tempo de caminhada, tantos processos vividos e ainda você não me conhecia? Mas ele também é o homem que pelo menos promete ou quer que os discípulos vivam de uma maneira autônoma, não é? Vocês vão ser minhas testemunhas, ide por todo mundo. Lógico, ele diz, eu vou estar com vocês. Mas ele faz um caminho de burocracia no sentido de fazer uma caminhada. Caminhos das pedras, né? Mostra os caminhos, mas depois fala, vocês que tem que fazer. Aliás, Deus sempre faz isso na história, né, Alexandre? Sim. É muito mais apontar alguns fachos de luzes e fala, vai lá, filhão. Caminha aí. Vai lá. Faz o seu caminho, eu vou junto. É aquilo que a gente dizia da autodireção, né? Sim. E você falava também sobre a viúva, né? É um episódio Sim. bem que mostra isso. Jesus olha para os fariseus que estão lá cumprindo tudo à risca, o dízimo da hortelã e do cominho, e depois olha para a viúva e fala, olha aí, né? Deu o que tinha. E aí eu lembrava de uma história também, quando eu era catequista de Crisma, que a gente falando Faz tempo, hein, Alexandre? Faz tempo, rapaz. E a gente falando para os crismandos a importância dos pais participarem também da celebração, né? E os filhos, a família inteira. E um jovem que era da favela virou para mim e falou, ó, padre,
Eu não vou. Minha mãe não vem pra missa, não? Ó, melhor, ó, padre. Eu era. O Ale, né? Ô Ale, minha mãe não vem pra missa, não, porque quando ela vem, o pessoal aqui da comunidade, olha que a comunidade é encostada na favela, hein? Pois é. As pessoas ficam reparando na roupa dela porque a gente é pobre. E de fato, eles eram Cara. bem pobres, assim, ele ia de uma forma bem humilde, a mãe dele também. E, cara, aquilo foi um Mano, que tapa cruel. na minha cara. Porque como é que você Cruel. continua falando da importância de ir na missa se quando você vai na missa as pessoas estão reparando se você foi todo vestidinho, bonitinho, de acordo com a moral e os bons costumes. Pois e... é, o dress code, né? Né, aproveitando lá o casamento real, você tem que seguir o protocolo. Meu, não dá, né? Assim, Não século dá. XXI, né? Aliás, nem no século I. Nem no século I. Até lembrar que a nossa fé começa num ambiente de muita simplicidade, não é? E às vezes a gente perde isso. À medida em que a gente vai burocratizando a nossa relação com Deus, a gente vai colocando penduricalhos também na relação. E ela deixa de ser autônoma, deixa de ser, né, uma relação mais livre, e a gente retorna a coisas que a gente acha que vai agradar a Deus ou que vai ser autoindulgente conosco mesmo, né? Eu não vim assim, mas vim com roupa tal, com pensamento tal. É triste ver que as comunidades paroquiais católicas pensam dessa maneira. É burocratizar a relação com Deus e tentar colocar pedágios no modo com o qual a gente se relaciona com Deus, não é? É triste. Porque é como estradas na sociedade, né? A gente vive muito mais do pedágio do que do direito de ir e vir, esse sim princípio fundamental. A gente fica muito mais preocupado com aquilo que é acessório e penduricalho e muito menos com aquilo que é verdadeiramente essencial na vida cristã. E nós terminamos mais uma edição de Uma Conversa. Dessa vez falamos sobre burocracia e autonomia. Alexandre, a Copa tá chegando, Alexandre. Eu sei que você não gosta, mas eu tô começando a me empolgar. A Copa tá chegando, Alexandre. Até semana que vem. Bom pra você, Pedro Luiz. Que a gente tenha menos linhas de impedimento e mais cruzamentos pra dar cabeçada na área. Um abraço, tchau. É isso aí, muito mais gol. É pra isso que o futebol serve. Chega de tanta regra, acaba com o impedimento, tem que acabar o juiz. Até semana que vem a gente se encontra. Falou, até mais. Tchau, tchau.